Vamos falar dos militares. Este tema que está, enfim, aí amanhã minha coluna na Folha é sobre isso, o confronto inventado desnecessariamente entre Gilmar Mendes e alguns militares. Lembrando sempre que o ministro disse que o Exército estava se associando e não promovendo um genocídio, e que o contexto da fala deixa claro tratar-se ali de uma hipérbole, que é uma figura de retórica que exagera um determinado evento para, como diria o poeta, lhe encarecer a fealdade, o quão feio é. Mas também já lhes lembrei aqui que, segundo o Estatuto de Roma, que tem sua existência prática no Tribunal Penal Internacional, o que está em curso no Brasil pode ser definido como genocídio. Seja no seu conjunto, seja se a gente focar, por exemplo, no que está em curso em comunidades indígenas. Sim, existimos no mundo. E isso é bom. Né? E o mundo está de olho na gente e a gente está de olho no mundo. Nenhum homem é uma ilha e nenhum país mais é uma ilha. Até aqueles que são uma ilha. Né? Então, não existem mais divisas, né? A cultura global, isso que os idiotas falam, é o globalismo. Não, essa é a globalização. Como diria o também poeta Fernando Pessoa, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. A terra foi uma invenção das grandes navegações, queridos. Ali surgiu o planeta. Momento cultural. Quando, afinal de contas, quando eu descubro o mundo surgiu ali. Ah, é claro, não, o mundo surgiu quando o mundo surgiu. Eu estou falando para a cultura, ali o planeta surge. Que está nesse verso magnífico do Fernando Pessoa. Né? E viu-se a terra inteira, falando das grandes navegações, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Porque a partir das navegações, então, a confirmação da esfericidade, que alguns não acreditam até hoje, e o primeiro ato verdadeiro de globalização. Né? Tô profundo hoje, Bob Furui. O que o Ministério Público junto ao TCU está querendo? Vamos lá. Pediu à corte, Reinaldo, que investigue a presença de militares da ativa no governo Bolsonaro, caso, por exemplo, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. No documento, o subprocurador Lucas Rocha Furtado afirma que a presença desses militares da ativa, representa uma afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência na administração pública. Ele pede também que o TCU determine o quanto antes que o Ministério da Defesa adote as medidas necessárias para que sejam transferidos para a reserva os militares da ativa dentro do governo. Rocha Furtado disse ainda concordar com a declaração do ministro Gilmar Mendes de que os militares estariam se associando a um genocídio. Eu trato disso, insisto, na minha coluna Folha Amanhã, coluna dura, educada, mas sim muito severa. Nós temos aí perto de 3 mil militares no governo, da ativa. Algumas funções, a ver quais, são funções a serem exercidas por militares. Pode ser. Eles podem ser convocados, eventualmente, né, para funções transitórias. Agora, militar não sai da caserna para fazer política e para ocupar cargo político. Em nenhum lugar do mundo, a não ser nas ditaduras militares.
e nos regimes de força. Que podem não ser exatamente ditaduras militares, mas são regimes de força. O Irã, por exemplo. Não é uma ditadura militar, é uma teocracia amparada, obviamente, na força militar. Nas democracias, não. Nas democracias se exerce o jamais bastante citado, aspas, controle objetivo das Forças Armadas. Como define... Ah, você vai citar o livro de novo? Vou até que os militares brasileiros leiam. Não é? O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington. Tem de ler, está até na internet. Não precisa nem comprar. Não é? Controle objetivo. Militar não se mete com política. Militar cumpre a Constituição, não se mete com política. Não se mete com o governo de turno. Só agora o Luiz Eduardo Ramos, que é general e coordenador político do governo, enviou seu pedido para passar para a reserva. Se é que enviou, anunciou. Só agora. Então nós temos um general que é coordenador político do governo, outro militar que cuida da infraestrutura, outro militar que vai cuidar da saúde, outro militar... Meu Deus do céu! Os generais brasileiros... O nosso oficialato não é oficialato, é a academia de Platão. Todos são especialistas em tudo. Me lembrei agora do Fernando Pessoa. Todos são especialistas em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes parasita, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Né? O Fernando Pessoa, no poema Em Linha Reta. São especialistas em tudo. O problema de um militar fazendo política é que quando ele recebe uma crítica, em vez dele reagir como político, ele reage como militar. Aí ele fica magoado. E o militar magoado, quando ele tem arma, aí ele logo pensa em arma. Não é? Na ligação que o Gilmar e o... Falamos ontem aqui, na ligação do Gilmar, telefonema, Gilmar Bolsonaro, se falaram ao telefone, o ministro alertou o presidente de que ele próprio e aqueles que o cercam estão se expondo ao Tribunal Penal Internacional. O Gilmar fez um alerta. Quando eu falei aqui que ele deveria ser condecorado, eu não estava brincando, não. Deveria mesmo. Agora, não querem ouvir? Vão arcar com as consequências. Não é? Mas o Fernando Azevedo e Silva, Fábio Cuba, o meu tio, né, que tem o mesmo sobrenome do tio aqui, né, não é meu tio, né, naturalmente, mas temos o mesmo sobrenome, né, Azevedo e Silva. Ele está magoado. Sim. É isso? Exato, Reinaldo, ministro da Defesa. Segundo informa a coluna do Lauro Jardim no Globo, embora tenha pedido auxiliares para esquecerem a pendenga com Gilmar, o próprio Azevedo e Silva ainda está com a ferida aberta sim. A pessoas de sua confiança, o militar teria deixado claro que não há a menor chance de ele fazer qualquer gesto em direção a Gilmar. No Ministério da Defesa, segundo a coluna, só um fato importa: Gilmar Mendes não se desculpou pelo que disse. E nem tinha do que se desculpar. Isso eu bem conheço, até onde acompanho, o Gilmar também não... Olha, querido, quem não me quer não me merece. Né? Não vai acontecer. Senhor General Fernando Azevedo e Silva, com toda a vênia. O senhor sobrevoou a Praça dos Três Poderes num helicóptero militar, quando lá embaixo golpistas pediu o fechamento do Supremo e do Congresso. O senhor quer coisa mais grave do que isso? O senhor sabe que isso é crime de responsabilidade, não? O senhor sabe que o senhor poderia ser punido num país democrático? O senhor seria punido pelo Código Penal Militar, se fosse da ativa, mas o senhor da reserva, então pela Lei 1079, a lei do impeachment. Isso que o senhor fez é uma ameaça aos poderes constituídos.
E a sua resposta, o senhor não é cínico, mas a sua resposta foi cínica. O senhor disse que estava verificando as condições de segurança da praça, não é isso? As condições de segurança da praça para quem, senhor? Para fascistoides que estão pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo? Olha com que serenidade eu estou falando coisas muito duras ao senhor. Quando o ministro Luiz Fux, atendendo a uma consulta, interpretou o artigo 142 da Constituição e disse: o artigo 142 da Constituição não autoriza as Forças Armadas a intervir no caso de uma crise, de um choque entre os poderes. O senhor lembra disso? O senhor lembra a nota que o presidente da República, o vice-presidente e o senhor assinaram? Lá está que as Forças Armadas não acatam ordens absurdas e que não aceitariam o que se chamou lá de tomada de poder em razão de um julgamento considerado injusto. Venha cá, senhor. O senhor se considera na condição de quem é juiz dos juízes? Sim, né? E o senhor emitiu essa nota? O senhor emitiu essa nota quando não havia protesto. Quem estava na rua protestando eram os fascistoides. Não era oposição, não era nada. E o senhor estava respondendo a uma leitura correta, de resto, da Constituição. O general Eduardo Ramos, este que agora, só agora vai pedir para ir para a reserva, só agora, concedeu uma entrevista à Veja dizendo ser ultrajante que se falasse em golpe. Aí você disse: oba, muito bem. Na sequência: mas também não é para esticar a corda. Epa! Aí, indagado sobre o que seria esticar a corda, ele disse: um julgamento que fosse um julgamento político, ameaça tribunais. Eu peço aos senhores que têm a escola de formação do oficialato, que busquem exemplos nas democracias contemporâneas. Em qual democracia contemporânea? Democracia de respeito. Militares ameaçam tribunais. E militares se colocam na condição daqueles que julgam os juízes. E o senhor não se desculpou. Até hoje. E agora está magoado? Está magoado por aquilo que não foi dito? Está magoado por aquele que faz uma advertência correta? Necessária? O Lula se solidarizou com o Gilmar, é isso? Vamos lá? Isso, Reinaldo. O ex-presidente saiu em defesa do ministro Gilmar Mendes nessa questão envolvendo as Forças Armadas. Em uma live da Federação Única dos Petroleiros, Lula disse que não é contra militar em cargo público, mas que o general Eduardo Pazuello, que comanda hoje o Ministério da Saúde, não entende nada da área de fato. Aspas para o Lula. Pois é, Lula, discordamos. Eu sou contra militar em cargo público. Militar da ativa? Contra. Meu filho, não pode misturar leite com carne, não. Absolutamente contra. Né? Eu lembro que esses militares arrancaram do Brasil o plano de aposentadoria mais generoso do mundo, sem um pio da sociedade, toda a sociedade arcando com peso, e eles na prática não, né? Praticamente impuseram. E sempre com esse negócio de ameaça de golpe, chega de tutela. Vocês não estão aí para nos tutelar. Vocês estão aí para nos proteger. Vocês são, insisto, a concessão que nós, os civis, fizemos ao pegar um pedaço de nós civis, botar uma farda e transformá-los em militares.
Os militares são uma invenção da sociedade civil. A sociedade civil não é uma invenção dos militares. Até porque há países que não têm forças armadas. Mas não há forças armadas sem país, por exemplo, né? Ou há? Não, né? Mas há países que decidem não ter forças armadas. Ah, eu estou recomendando que o Brasil faça isso? Não. Até em razão de um monte de coisa aqui, elas são necessárias. Mas elas são necessárias no seu papel, na sua função. Que não é exercer governo. Né?